para a nossa programação técnica do FIEC Summit 2022, um evento que será realizado hoje e amanhã e que abordará de maneira ampla o hidrogênio verde e suas potencialidades, destacando aspectos técnicos, científicos, mercadológicos e conjunturais, trazendo personalidades de referência no tema. Nós vamos iniciar nossa programação da tarde, que será composta por 2 painéis. Iniciamos agora com o painel Programa Nacional do Hidrogênio. Vamos conhecer quem são nossos palestrantes e seus respectivos temas. Nossos palestrantes deste painel participarão de forma remota. Senhora Agnes da Costa, chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Senhor Fábio Vinhado, diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, responsável pela parceria Brasil-Alemanha. E senhor Gustavo Pires da Ponte, superintendente adjunto da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Quem fará a moderação deste painel e que convido a vir aqui à frente, senhora Rosiane Medeiros, secretária executiva da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Lembrando que a nossa plateia poderá participar formulando perguntas por escrito e enviadas através do QR Code ou pelo número de WhatsApp, que eu vou pedir para a produção, para, por gentileza, colocar rapidinho aqui na nossa tela, antes de nós iniciarmos. Vocês poderão participar com perguntas enviando pelo QR Code, por escrito, pelo QR Code, está aqui na nossa tela, ou pelo número de WhatsApp também abaixo, está aí colocado para vocês participarem com suas perguntas e questionamentos. Informamos aos nossos palestrantes que neste painel, cada um terá 15 minutos para a sua apresentação. Vamos tentar mantermos rigorosamente no horário da programação. Peço então aos nossos palestrantes para seguir o tempo previsto. E, quando faltarem 2 minutos, a gente vai avisar exatamente para esse controle. Doutora Rosiane, por gentileza, a condução do painel está com a senhora. Boa tarde à plateia, boa tarde a quem nos assiste virtualmente. Eu queria iniciar agradecendo não só a presença de vocês todos, mas também da organização, da Federação das Indústrias e também ao Governo do Estado do Ceará. Obviamente, eu fui convidada, no início da gestão do Camilo Santana para ocupar a Secretaria Executiva da Indústria, a convite do secretário Maia Júnior, e eu sempre digo que eu me sinto extremamente privilegiada de poder estar vivendo esse momento no Ceará, esse momento lindo, como vocês já viram, todos mencionaram de manhã. E eu pediria a permissão de começar num evento assim técnico, com alguns versos do nosso Patativa do Assaré, porque tem muito a ver com isso tudo que está acontecendo agora, com o que foi o nosso passado. Sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece, procura vencer. Não nego meu sangue, sou cabra da peste, sou do Ceará. Isso é apenas um trecho, porque eu acho que eu, como muitos que estão aqui, cresceram num Ceará sem oportunidade. Num Ceará em que a gente achava que só tinha sol, que rachava a cabeça, vento e pedra. E pouquíssimas oportunidades de desenvolvimento econômico. E o que a gente está vendo agora, como a Mônica falou hoje de manhã, é uma coisa que realmente emociona. Mas, para chegar até aqui, e tem a ver com que o painel que nós vamos aqui moderar, precisou de muito planejamento, porque as coisas não acontecem só porque nós temos condições que hoje são enxergadas como grandes ativos econômicos, Sol, vento, mar, mas precisou de muito planejamento. Primeiro, planejamos no passado a educação e muito investimento em educação, porque sem pessoas com capacidade de se qualificar para esse novo momento,
os senhores não estariam aqui procurando o estado do Ceará. Então, o Ceará investiu muito em educação e eu acho que nos orgulha a todos saber que um pequeno estado do Ceará está entre os estados com melhor desempenho nos exames que testam principalmente o ensino básico. E aqui eu faço uma referência à nossa governadora Isolda Sela, que tem muito a ver com essa história da educação no Ceará. Também o planejamento, né, a nossa vulnerabilidade hídrica era muito grande. Muita gente aqui padeceu de fome, padeceu de sede, vivia dos programas assistenciais, a água não chegava para a população. E um grande esforço foi feito também no passado para tentar regularizar o sistema, diminuir a vulnerabilidade. Construímos grandes reservatórios, canais, interligação de bacias e, finalmente, a água do São Francisco chegou no Ceará. Sem água também nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico, muito menos em desenvolver um hub de hidrogênio verde. Depois, a questão energética. O Ceará chegou a ser ameaçado, Fortaleza chegou a correr o risco de ficar sem energia elétrica. Daí, né, uma das pessoas que está aqui presente, que foi homenageada, uma das 100 pessoas mais influentes no setor elétrico brasileiro, na época, presidente da Companhia Energética do Ceará, na época, uma empresa pública, e o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, na época, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico, apostaram no desenvolvimento da energia eólica. Não deve ter sido uma coisa fácil, tiveram que também vencer várias barreiras. O fato é que o Ceará, de consumidor de energia, passou a ser exportador. Outro gol também que foi feito lá no passado. E, agora, mais recentemente, a infraestrutura, quer dizer, mais recentemente, mas também ainda no passado, pensou-se na infraestrutura portuária, que é outro ativo importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, nós nos preparamos para esse momento, criamos regulações, criamos a infraestrutura necessária, e hoje nós podemos estar aqui, como foi dito de manhã, como os investidores com os quais a gente tem conversado enxergam o Ceará como um grande produtor, com um grande potencial para a produção de hidrogênio verde. Também foi dito no painel anterior que muitos são os desafios que a gente tem que vencer. Muita coisa nova, muita coisa ainda não se sabe claramente quais serão as regras. E, para discutir justamente isso, o planejamento e também o ambiente regulatório, nós vamos ter aqui, nesse painel, a participação, como já foi dito, da Agnes, assessora especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, o Fábio Vinhado, que falará sobre o hidrogênio verde no contexto do programa do combustível do futuro, e o Gustavo Pires da Ponte sobre as perspectivas do hidrogênio no PDE 2031. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. As perguntas podem ser enviadas. É um painel muito importante, porque eles estão fazendo a regulamentação, e eu acho que é importante as dúvidas, e sei que são muitas, dos que fazem, dos investidores e também dos profissionais que estão desenvolvendo o projeto. Com isso, eu chamaria a Agnes, que fará a palestra virtualmente e já está aí presente. Boa tarde, Agnes, seja bem-vinda. É um prazer novamente estar com você. Pena que não é presencial, já tivemos virtualmente no começo do nosso projeto. Vocês mostraram interesse em conhecer um pouco do Ceará e eu fico super feliz de estar aqui nesse painel com você. Tá. Boa tarde, secretária Rosiana, desculpa. Eu fico muito feliz de estar aqui. A gente passou por todas essas discussões desde o início do anúncio desses projetos e eu vejo que é importante a gente ir galgando esses espaços e essas etapas. Então, o interesse, né, de todo mundo que está acompanhando o evento aí para a gente também é uma grande honra, né, o interesse. E aí eu acho que o nosso trabalho, então, é divulgar como tem evoluído a discussão
da política de Estado que a gente fala, né, que é o Programa Nacional de Hidrogênio, porque a gente entende da mesma forma, gostei muito da sua fala, que a gente tem que planejar, né, a política. Ela não brota, ela não é um voluntarismo nosso, né? A gente não tira da nossa cabeça uma coisa que a gente quer ser, que a gente acha que deve ser, sem ter bons fundamentos, bons estudos e uma integração com todo mundo que faz a política ser implementada, mas também que, no fundo, é afetado por essa política. Então, diante disso, eu vou fazer uma apresentação sobre o estágio atual do Programa Nacional de Hidrogênio para vocês, e aí depois eu fico aberta aqui para as perguntas e respostas. Então, vocês estão vendo a tela? Estão, né? Deixa eu passar aqui. Estamos sim, Agnes. Pronto. Então, antes do Programa Nacional do Hidrogênio, eu vou passar um pouquinho pelos antecedentes, né? O que fez a gente começar a discutir hidrogênio? 2021, né, ano passado, foi um ano assim, bastante emblemático para a discussão sobre transição energética. 2020 foi o ano da pandemia, e já ao final de 2020 a gente via o aquecimento da discussão sobre como sair da crise causada pela pandemia no mundo com soluções que contribuíssem para o atingimento das metas de redução de emissões dos países, ou seja, suas NDCs em termos de Acordo de Paris. E, então, eu acho que tendo isso em mente, a gente fez um esforço aqui no governo federal de começar a unificar a nossa narrativa sobre transição energética e apresentá-la de forma mais clara, porque, como você mesmo disse, né, a gente é um país muito rico em energias limpas, nós todos temos consciência disso, sabemos que a nossa matriz elétrica a produção de energia é mais ou menos 85% limpa, a energética acho que é 46, 43%, isso é muito diferente comparado com o resto do mundo, mas isso não é suficiente, né? Então, acho que a gente passou a olhar para frente e falou assim, como é que a gente pode contribuir para esses esforços de descarbonização, apesar do nosso setor de energia ser, né, comparativamente, muito limpo. Então, nesse sentido, a primeira resolução, aliás, a segunda resolução do Conselho Nacional de Política Energética de 2021, mas foi acho que na primeira reunião do ano passado, ela trouxe um olhar sobre inovação, porque para a descarbonização de economias também, o próprio relatório da Agência Internacional de Energia indica que metade da tecnologia ainda não foi nem inventada, né? A gente tem que continuar pensando em novas soluções de descarbonização. Então, essa resolução do CNPE é com base nos nossos estudos de planejamento, né, o Gustavo vai falar um pouco, uma plataforma que a EPE também mantém, que chama InovaE, que partiu de colaboração internacional, que traz dados sobre inovação no setor de energia, já nos mostraram que a gente tem temas interessantes, né, para o futuro, considerando a realidade brasileira e tudo que a gente tem de fontes energéticas, recursos energéticos e naturais. Então, com base nisso, a gente priorizou 7 temas. E o que significa priorizar? Os recursos no setor elétrico, um percentual da receita dos concessionários, obrigatoriamente tem que ser destinado a projetos de pesquisa e desenvolvimento, e eles são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E no caso do setor de óleo e gás, quando o regime, né, de concessão é concessão, não é nem partilha, nem cessão onerosa, mas nos contratos de concessão de exploração de óleo e gás, eles também têm a obrigação de aportar recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse sentido, o trabalho do Ministério foi por meio do Conselho Nacional de Política Energética, no entendimento de todos os ministros que compõem esse conselho, de orientar as agências reguladoras que priorizem esses temas na seleção de projetos para os quais os agentes alocarão seus recursos de P&D. E aqui apareceu pela primeira vez o hidrogênio também. E depois, ao longo de 2021, mais especificamente, acho que a partir de abril, mais ou menos, o Brasil passou a participar do Diálogo em Alto Nível das Nações Unidas em energia, que deveria anteceder a COP26. Então, foi a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU mandatou que fosse realizado um diálogo sobre energia nos últimos 40 anos, e aí eram vários temas, e um dos temas era a transição energética, e o Brasil foi eleito um dos países líderes para tratar, né, de transição energética. E aqui
enquanto líder, a gente contribuiu tecnicamente, né, no relatório que as Nações Unidas preparou, o Secretariado das Nações Unidas preparou sobre transição energética, mas também os países líderes tinham incentivos para apresentar compromissos internacionais voluntários. Então, a gente participou também aqui, apresentando compromissos internacionais voluntários sobre transição energética. E depois, a gente teve, também ao longo de 2021, uma discussão bastante ampla no setor relativa a uma obrigação decorrente da edição da medida provisória 998 de 2020, que foi convertida na lei 14.120 de 2021, que fala que o Poder Executivo tem que estabelecer diretrizes para consideração dos benefícios ambientais das fontes no setor elétrico. E com base nisso, a gente então fez um trabalho junto com a empresa de pesquisa energética para discutir como é a melhor forma, né, do setor elétrico se beneficiar do fato de estar entregando para a sociedade uma energia limpa. Então, é uma grande discussão sobre o mercado de carbono, que está também refletida, né, no novo decreto de mercado de carbono, publicado pelo governo federal, acho que foi em maio, junho, mais ou menos, deste ano agora, 2022, mas, de qualquer forma, a gente entende que o setor elétrico tem um papel bastante relevante, né, para desempenhar na discussão de mercado de carbono no Brasil. E, além disso, a gente viu iniciativas também da empresa de pesquisa energética no sentido de, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, começar a trabalhar em offset de carbono, né? Isso tende a ajudar, por exemplo, muito a indústria de óleo e gás, sem contar toda a nossa participação em fóruns internacionais, como a reunião ministerial conjunta sobre clima e energia do G20, mas também, principalmente, a COP26. E quando a gente fala do hidrogênio especificamente, o que vinha acontecendo desde 2020? Né? Então, o Plano Nacional de Energia 2050, eu acho que o Gustavo vai falar sobre isso, traz já o hidrogênio num capítulo que fala sobre tecnologias disruptivas. Depois a gente teve então aquela reunião do CNPE que eu falei para vocês, que fala sobre P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, inclui o hidrogênio. Depois a EPE publicou notas técnicas, né, a primeira, né, sobre base para a consolidação de uma estratégia brasileira para hidrogênio. Aí o CNPE, de novo, publicou então uma resolução que determinou ao Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério de Ciência e Tecnologia, e com o apoio técnico da empresa de pesquisa energética, que apresentasse diretrizes para um Programa Nacional do Hidrogênio. E aí, então, a partir de junho de 2021, né, a gente então começou a apresentar o nosso pacto energético no diálogo em alto nível das Nações Unidas. A gente apresentou um específico sobre hidrogênio, que tem 3 pilares, né, ligados à criação de conhecimento sobre energia em hidrogênio no Brasil. Depois, em agosto, a gente apresentou, então, as diretrizes, né, para o Programa Nacional de Hidrogênio, que a gente estruturou com base naquela diretriz de abril de 2021, né, que o CNPE pediu, né, ao Ministério que eu fizesse. E depois, então, agora já em 2022, a EPE, então, publicou já 2 notas técnicas sobre rotas tecnológicas específicas de hidrogênio. O PDE 2031, né, que é do que o Gustavo vai falar, traz um capítulo sobre hidrogênio. E agora, mais recentemente, em junho, o CNPE, então, aprovou a instituição do programa e a sua estrutura de governança. Então, é sobre isso que eu vou falar, onde a gente está agora. E aí, só olhando aqui para a direita, a gente tem aqui, então, né, o logo, né, do Programa Nacional de Hidrogênio. À direita, em cima, o nosso pacto energético. Então, isso é um vídeo que está disponível no site do Ministério e no site do Ministério do Meio Ambiente também, sobre o que é esse compacto de hidrogênio. E abaixo a gente tem também, o que é importante também deixar registrado, é que o governo federal já vem atuando sobre hidrogênio desde 2002, mas antes, né, era muito mais uma lógica ainda de desenvolvimento tecnológico e menos de pensar em criar uma política nacional que pudesse cobrir várias dimensões do que é necessário para se criar um mercado e uma indústria de hidrogênio no Brasil. Então, agora falando, né, diretamente do Programa Nacional do Hidrogênio, como eu falei, teve a resolução CNPE 2 e a 6, né, que falaram tanto dos recursos de P&D e depois da orientação, né, para a gente estabelecer as diretrizes. E aí, então, agora o programa ele foi instituído, assim, ele foi aprovado agora
Ai, gente, desculpa, não é 4 de agosto, foi em junho, essa data está esquisita. Foi agora em junho, mas a gente deve publicar, a resolução deve estar sendo publicada em breve, né? Então, assim, ela tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, então isso deve acontecer nos próximos dias, a gente espera. E aí, claro, né, com base nessa cooperação do MCTI e Ministério do Desenvolvimento Regional e da EPE, mas com uma ampla participação e diálogo com agentes que atuam nessa agenda, né, que é bastante relevante. Então, olhando para as diretrizes, assim, o relatório, né, com as diretrizes está no site do Ministério, ele traz essa questão do histórico do hidrogênio do Brasil, justamente para a gente honrar toda essa experiência que a gente tem, né, desde 2002, na parte de desenvolvimento tecnológico. Ele traz a discussão do contexto internacional, né, olhando um pouco para essas escolhas de rotas tecnológicas sobre hidrogênio no mundo, traz uma visão de futuro onde a gente enxerga que o Brasil pode se desenvolver, né, para quais caminhos, e aí traz objetivos, os eixos, as diretrizes, e traz um pouco sobre governança que eu vou explicar para vocês um pouquinho na frente. E para elaborar esse documento, a gente teve 60 dias, e a gente fez, ao longo de 60 dias, 25 reuniões com bastante stakeholders, né, participou de diversos eventos nacionais e internacionais, justamente para colher percepções e anseios, né, da sociedade sobre o que seria importante fazer constar no programa. E aqui eu acho muito importante deixar claro que o nosso objetivo não foi de cara sair com números mágicos, falando quanto que vai ser a produção de hidrogênio, quanto que a gente vai exportar, quem vai consumir, quem não vai. Como eu disse bem no começo, né, o nosso compromisso é com o desenvolvimento de uma política de Estado que seja baseada assim, que seja fundamentado, né, que tenha com pilares, informações e conteúdos muito sólidos, né? Então a gente entende que faz parte dessa política também a criação de conhecimento sobre hidrogênio. E aí, quando a gente olha então para a lógica e estrutura do Programa Nacional de Hidrogênio, o programa ele é estruturado sobre 3 tripés que são interdependentes, óbvio, né? Toda a parte de políticas públicas, o que a gente pode fazer no governo federal, considerando, né, a competência constitucional que nos foi atribuída de trazer diretrizes sobre política energética, mas também, claro, apoiando, né, os estados, por exemplo, no desenvolvimento das políticas públicas que lhes compete, mas sempre olhando para a questão da tecnologia, muito com essa preocupação sobre a rapidez com a qual a gente tem que trazer novas soluções para a descarbonização das economias e, claro, para o desenvolvimento de mercado, porque a gente está falando aqui de investimento privado, não é o Estado, né, criando novas empresas públicas, criando subsídios, até porque o Estado não está em condição, né, quando a gente pensa no mundo fiscal, né, orçamentário e financeiro, de fazê-lo. Então, a gente tem que ter a inteligência de criar regras de mercado, né, market design, né, regras de mercado, regulações que sejam claras o suficiente para atrair o investimento privado. Então, com base nesses 3 pilares interdependentes, a gente estruturou as diretrizes em 6 eixos, né? Então, tanto aquilo que é muito evidente, né, de fortalecimento de base tecnológica, a parte de capacitação de recursos humanos, que a gente tem que ter, enquanto país, e a secretária foi muito feliz em falar, educação, né, voltada para essa indústria, assim, as pessoas têm que, não só, né, quando a gente pensa no consumidor, mas principalmente a gente tem que ser capaz de trabalhar nessa indústria. Me desculpa te interromper, mas a programação aqui está sinalizando, tem 1 minuto só. Eu até perguntaria se a gente pode estender um pouco mais. Eu acho que 1 minuto é muito pouco. Podemos? Eu nem cheguei aqui ainda. Podemos? Quem é que decide aqui? Pode? Então, pode ir em frente. E olha que eu falo rápido, gente. Então, vamos lá. Então, a parte de capacitação, planejamento energético, o Gustavo vai trazer para vocês. E aí, naquilo que você falou, né, secretária, a parte de arcabouço legal e regulatório. Então, a gente tem que pensar em todos, como o hidrogênio ele permeia várias indústrias e vários segmentos do setor energético, a gente tem que olhar para o arcabouço regulatório desses setores e ver as lacunas, e ver onde que a gente realmente precisa estabelecer novas regras, e como que a gente acomoda o hidrogênio nessas regras que existem. E, claro, a parte de crescimento de mercado, competitividade e cooperação internacional. Então, aqui sobre diretrizes, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas, no fundo, as próprias diretrizes já trouxeram diretrizes para a governança do Programa Nacional de Hidrogênio, que foi o que a gente aprovou agora recentemente. Então, falando agora da governança, o que foi aprovado agora em junho? O Programa Nacional de Hidrogênio vai ter um comitê gestor,
ele vai ser estruturado e desenvolvido com base em câmaras temáticas, prevendo mecanismos de colaboração, porque o objetivo é a gente permitir que todo mundo que pode contribuir, né, para o desenvolvimento da indústria do mercado de hidrogênio no Brasil, que o faça. Então, criar uma estrutura de governança perene, estável, transparente, clara, né, com publicidade, que trabalhe continuamente sobre essa agenda. E aí, quando a gente olha, então, para o comitê gestor, o que é o comitê gestor? São vários ministérios, né, que vão trabalhar aqui em nível federal com isso. O Ministério de Minas e Energia, a gente vai fazer a Secretaria Executiva do comitê, mas o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Casa Civil da Presidência da República. E a gente, olhando para o programa, como ele foi instituído por meio do Conselho Nacional de Política Energética, também as duas agências reguladoras do setor de energia e a empresa de pesquisa energética, que faz boa parte dos nossos estudos e junta os dados que a gente precisa para tomada de decisão. E aí, quando a gente olha então, para as câmaras temáticas, qual a ideia? Que nessas câmaras temáticas, a gente tinha 6 pilares, a gente agrupou em 5 câmaras temáticas, porque a cooperação internacional ela tende a ser um tema transversal. Mas as outras câmaras temáticas são justamente os outros pilares que eu já comentei com vocês, e cada câmara temática terá um coordenador diferente. Então, o Ministério de Minas e Energia vai ficar com a parte de planejamento energético e discussão sobre arcabouço regulatório e normativo. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com a parte de fortalecimento das bases científicas e tecnológicas. O Ministério da Educação com capacitação de recursos humanos. E o Ministério da Economia com abertura, crescimento, mercado e competitividade. E, claro, aqui, quando eu coloquei no slide anterior, nesse aqui, ó, todos esses ministérios, o nosso recado para os ministérios sempre foi: participem onde acharem que podem contribuir. E o mesmo foi também o nosso pedido para esses coordenadores das câmaras temáticas, que eles tragam da sociedade, óbvio que não dá para chamar todo mundo, mas assim, representativamente, né, quem pode mais contribuir com esses debates nas câmaras temáticas para a proposição de uma agenda que possa ser implementada ao longo dos anos. E aí, em termos de mecanismos de colaboração, tem as câmaras temáticas, como eu falei, né? Então, a cada coordenador, então, acho que tem uma regra, acho que cada câmara temática não pode ter mais de 20 integrantes. Então, cada coordenador de câmara temática tem que avaliar como montar uma composição representativa, né, dentro de sua câmara temática, que possa permitir um trabalho, né, porque a gente tem que trabalhar, tem que evoluir, tem que propor e implementar, mas que seja representativa da inteligência setorial, daqueles que podem contribuir para essas discussões. Senhora Agnes, mas também a coisas internacionais. Mais 2 minutos, por favor. Sim. Pode deixar. E cooperação técnica, fórum de políticas públicas, consultas públicas e workshops. Então, essa é a forma de colaboração. Em termos de atividades previstas para esse ano, a gente entende que a ideia é, até o final do ano, aprovar o primeiro plano de trabalho do Programa Nacional do Hidrogênio, que é um plano que, na definição, né, aprovado no CNPE, tem que ser um plano de 3 anos. E aí, anualmente, esse plano ele é implementado, avaliado ao final do ano, e atualizado para o ano seguinte, 3 anos para frente. Então, com isso, a gente tem uma agenda viva, né, do que é o Programa Nacional do Hidrogênio, dentro de todas aquelas dimensões que eu apresentei para vocês. E aí, por fim, o que eu queria fazer? Mostrar só para vocês uma coisa. Eu peguei lá o relatório da Agência Internacional de Energia, que fala das estratégias sobre hidrogênio no mundo. E onde que os países estão investindo, né, ou apostando, em que tipo de hidrogênio? Então, o Brasil está muito na linha do que a Austrália e o Canadá anunciaram, que é uma estratégia, né, uma política, um programa que não tem trancamento tecnológico. Mas a gente sabe que no mundo a gente está vendo, claro, o hidrogênio verde, que é o objeto desse congresso, mas também a eletrólise com fósseis com CCUS, basicamente. Né? Então, a gente vê que, de qualquer forma, no mundo a gente vai migrar para a discussão sobre hidrogênio de baixo carbono. E, por fim, eu peguei o mapa muito interessante que a BH2, né, faz, assim, mostrando para o mapa do Brasil. Se a gente tem que criar um mercado para o Brasil, uma indústria para o Brasil, e a gente tem que criar logística e infraestrutura, a gente tem que ver como a gente consegue aproveitar desses recursos naturais e energéticos no Brasil para criar essa indústria, esse mercado. E com o tempo, a gente vê que o mundo todo vai migrar, né, para o que é hidrogênio de baixo carbono, mas aí quando chegar nesse estágio, o Brasil vai estar com uma indústria funcionando, com capacidade de produção, com profissionais trabalhando nessa indústria. Então, eu acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês. Estamos, claro, né, abertos a
a responder perguntas e também disponíveis aqui em Brasília, né, para conversar e continuar dialogando, e parabenizo novamente pela iniciativa da FIEC. Obrigada, Agnes. O próximo palestrante falará sobre o hidrogênio verde no contexto do Programa de Combustível do Futuro. Fábio Vinhado, diretor de biocombustível do Ministério de Minas e Energia, que fará a palestra. A participação dele foi feita gravada, doutora Rosiane. Gravada. Vamos assistir agora. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio da Silva Vinhado. Atualmente sou diretor de biocombustíveis do Departamento de Biocombustível no Ministério de Minas e Energia. Para mim é um prazer participar aqui deste evento, né, da FIEC, da Summit. Eu agradeço, em nome do Ministério, o convite da organização do evento, especialmente na pessoa do Dr. Jurandir Picanço. É uma ótima oportunidade da gente falar um pouco do nosso trabalho, né? Um prazer. Infelizmente eu não vou estar com todos presencialmente, mas eu espero contribuir com esse evento e, na oportunidade, eu vou falar um pouco sobre o programa Combustível do Futuro. Mais especificamente aí, vou falar sobre o hidrogênio verde no contexto do programa Combustível do Futuro. Então, vou iniciar falando um pouquinho do programa em si, né, o programa Combustível do Futuro, quais são as diretrizes e o início dele. Então, ele foi instituído pela Resolução CNPE número 7 de 2021, que traz lá, nesse documento do Conselho Nacional de Política Energética, ele traz, entre outras coisas, as diretrizes do programa. Então, ele que tem como princípio, né, como objetivo principal a descarbonização, o incremento da descarbonização da matriz de transporte, ele tem entre suas diretrizes a integração de políticas públicas, e aí eu falo na Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que tem por objetivo aí expandir a produção e o uso de biocombustíveis na matriz brasileira de transportes, o Programa Rota 2030, que é um programa aí de estímulo à indústria automotiva nacional, o Programa de Controle de Emissões Veiculares, que é coordenado pelo IBAMA, né, o PROCONV, e o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que fornece a informação à sociedade sobre a eficiência energética dos veículos e dos combustíveis. Então, esse é um objetivo principal, de que essas políticas apontem, né, para o mesmo sentido nos próximos anos. E também nessa linha, outras diretrizes do programa são a redução da intensidade de carbono da matriz de transporte, em linha até com o RenovaBio, que é uma das políticas citadas, a eficiência energética, e aí eu falo em introduzir o conceito de ciclo de vida do poço à roda, para poder incluir as emissões de gás de efeito estufa na geração da fonte de energia a ser usada nos veículos, no transporte, e, como consequência, evidentemente, um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, e eu falo mais especificamente em criar estímulos para a aplicação de recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nos temas, evidentemente, aqui do Programa Combustível do Futuro. Então, diante dessas diretrizes e de vários objetivos que são trazidos na Resolução CNPE que eu mencionei, a 7 de 2021, foi constituído na própria ato do CNPE, na própria resolução, um comitê técnico chamado Comitê Técnico Combustível do Futuro, e para poder trabalhar, para poder atacar tantos objetivos assim, e a gente fala aí em eficiência energética, a gente fala em combustíveis para o ciclo Otto, a gente fala em combustíveis para outros modos de transporte, como aéreo e marítimo, a gente fala em captura de carbono. Então, este comitê técnico instituiu subcomitês. Subcomitês são justamente os fóruns para desenvolver os estudos e as diretrizes necessárias para atender às demandas do CNPE. Então, esses subcomitês foram constituídos pelo comitê técnico e compostos aí tanto por especialistas de governo, da indústria e da academia. Então, a gente tem o ciclo Otto, onde, no contexto do evento aqui,
eu vou falar um pouco mais desse que está aqui embaixo, dessa última caixinha, que fala em incentivo à célula combustível a etanol, né? É justamente mobilidade a hidrogênio. Vou falar no subcomitê do ProBioQAV, que tem por objetivo aí avaliar a inserção de combustíveis sustentáveis de aviação na matriz de transportes do Brasil. Vou falar no subcomitê de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que tem relação, inclusive, com uma das diretrizes que eu mostrei há pouco. E vou falar um pouco de combustíveis sintéticos, que estão relacionados, em princípio, a combustíveis de aviação, mas que também podem ser usados nos modos de transporte rodoviário e marítimo. Começando pela célula combustível, dentre os sistemas principais que a gente relaciona com o uso do hidrogênio, sobretudo do hidrogênio verde, a célula combustível, que foi prevista inicialmente no âmbito do Programa Combustível do Futuro, é a célula combustível etanol. E aí eu vou lembrar isso porque a gente teve aí o lançamento em 2016 do protótipo e-Biofuel Cell, que é um protótipo da Nissan, foi desenvolvido também em parceria com algumas instituições, algumas universidades brasileiras, a USP, a Unicamp, e que é o primeiro veículo, pelo menos naquele momento, do mundo que usava uma célula combustível movida a etanol. Isso quer dizer o seguinte, a gente está falando do conceito de eletrificação diferente no sentido de que, ao invés da o veículo ser abastecido na tomada, ele continua sendo abastecido a etanol, né? Então, o cidadão vai ao posto, coloca etanol, ele está falando de uma infraestrutura de abastecimento que já existe, a gente não precisaria investir numa nova, e a eletricidade é gerada no interior do veículo. A gente tem justamente como primeira etapa, e é o esquema que eu mostro aí do lado direito, eu falo de uma tecnologia que usa célula combustível de óxido sólido, SOFC, né? Esse é o protótipo da Nissan. A gente tem outros tipos de célula combustível que podem ser usadas também para uso veicular, mas esse protótipo aqui, ele usa a tecnologia SOFC, e numa primeira etapa, se a gente abastece com etanol, a primeira etapa é justamente a geração de hidrogênio, através de um reformador. Então, o etanol, no interior do veículo, tem que ter uma unidade chamada reformador, ele vai remover hidrogênio do etanol, vai gerar hidrogênio, gera um hidrogênio limpo, um hidrogênio verde, e elétrons. E são esses elétrons que nas etapas posteriores vão gerar energia elétrica para a movimentação do veículo, né? Durante os estudos, né, eu estou falando de um programa, o Combustível do Futuro, que é de 2021, a gente está em meados de 2022, o grupo temático já trabalhou nesse projeto, então já se chegou aí, né, algumas considerações para as etapas posteriores. Então, as células mais promissoras para a geração de hidrogênio nesse modelo são a SOFC, que eu expliquei um pouquinho, e a célula PEM. E aí foram trazidos pelos especialistas que trabalharam no grupo, eu estou falando de alguns representantes do setor automotivo, da academia e de governo. Colocamos aí alguns pontos, né, positivos e negativos do uso de ambas, como, por exemplo, no caso da SOFC, que é a mais promissora neste momento, mas ela tem alguns desafios tecnológicos ainda, como a densidade de potência e a necessidade de se operar em elevadas temperaturas. Indo para os combustíveis de aviação sustentável, que são conhecidos hoje como SAF, Sustainable Aviation Fuels, foi instituído aquele subcomitê, que a gente chama de ProBioQAV. Ele trabalhou desde o segundo semestre do ano passado até alguns meses aí, né, atrás, e ele teve a participação de todos esses players que eu represento aí, né? Ministério de Minas e Energia, GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, empresas aéreas, fabricantes, né, de turbinas, universidades, e este grupo teve 10 reuniões de trabalho, mais de 60 agentes participantes, várias apresentações, estudos, relatórios foram trazidos no âmbito do programa, e ele chegou aí a 5 pilares. Um deles seria um mandato, né, uma obrigação de se adicionar esse combustível sustentável com o QAV tradicional, o CORSIA, que é o Programa Internacional de Descarbonização, da ICAO, a parte de qualidade e certificação, financiamento, tanto no nível de pesquisa, quanto depois já de projetos num estágio mais avançado, e, evidentemente, a tributação. E juntando esses pilares,
a proposta é de chegar num marco legal que visa justamente fomentar a produção e o uso do SAF na matriz energética brasileira. Dessa forma, reduzir as emissões de dióxido de carbono, né, de gás de efeito estufa, por parte dos operadores aéreos. E aí, por que eu destaco o Sustainable Aviation Fuels num evento de hidrogênio? A gente está falando de uma produção de um combustível, mas que depende fundamentalmente, como uma de seus matérias-primas, o hidrogênio. Então, se a gente quiser reduzir pegada de carbono, a gente precisa de um hidrogênio verde, a gente precisa de uma geração de hidrogênio limpo, né, e não um hidrogênio que vem aí de fontes fósseis. E dessa maneira, você melhora a sua participação, você reduz suas emissões e fica mais aderente a esses critérios, que são critérios internacionais de descarbonização. Aqui eu faço a representação de uma rota, de um programa, né, de um projeto Brasil-Alemanha, chamado Projeto ProQR, Combustíveis Alternativos Sem Impactos Climáticos. O objetivo deles é uma rota em que usa o processo Fischer-Tropsch, só que o processo Fischer-Tropsch você pode usar a partir de biomassa tradicional, que também já é um processo conhecido, ou, no conceito do projeto ProQR, capturar CO2 de fontes limpas, até do ar, por exemplo, e gerar a energia elétrica limpa, por exemplo, energia eólica ou solar, se fazer um processo eletrolítico a partir da água, e aí com isso a gente gera o hidrogênio verde, que é um dos insumos para se produzir a matéria-prima, o gás de síntese, que depois é levado até os hidrocarbonetos, chegando assim até o QAV. E ainda no conceito dos combustíveis de aviação, a gente fala de combustíveis sintéticos da baixa intensidade de carbono. Isso foi amplamente discutido no âmbito desse subcomitê e tem relação aí com todo o programa, né, Combustível do Futuro. Então, só para dar uma ideia, eu trago aqui um estudo apresentado em 2019 pela CONCAV, um review da CONCAV, que é uma associação aí, europeia. E aí, só para você ter uma ideia, a gente traz aí, né, intensidade de carbono, e aí tem medida do poço à roda, medida do tanque à roda, né, ou segregado ou separado e depois soma. Isso a gente mostra exatamente a intensidade de carbono que eles mediram lá nos critérios dele, do gasolina, do diesel, da energia elétrica renovável, e aí a gente vai para o final e chega no diesel PTL, que é por essa rota aí do projeto ProQR, que pode usar uma fonte de carbono limpa, pode ser o próprio CO2 do ar, que é o exemplo que ele traz aí, DAC, a captura direta do ar, ou pode ser uma biomassa também limpa. Então isso mostra que a intensidade de carbono aí é extremamente baixa, e a depender até dos critérios que vão do poço ao tanque, que é a primeira etapa de medição das emissões de carbono, ela pode ser até negativa. Então, tem um potencial, inclusive, de emissões negativas. Bom, isso mostra que a gente tem um desafio tecnológico muito promissor do ponto de vista de emissões, mas ainda é um desafio tecnológico grande. Por isso que um outro objetivo do Programa Combustível do Futuro é pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente criou também lá no âmbito do programa o subcomitê de PDI, né? Lembrando que entre as diretrizes a gente tem o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e inovação, e aí a gente teve um levantamento desses vários temas que eu falei, ciclo Otto, marítimo, combustível de aviação. Foram levantados vários temas, gargalos tecnológicos, as necessidades de desenvolvimento de estudos no âmbito, né, para a gente poder desenvolver aí editais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a gente já começou a ter os primeiros resultados já nessa etapa, né? Então, a gente teve um edital do Ministério de Ciência e Tecnologia com a FINEP e a FNDCT de subvenção econômica e inovação, no valor de 50 milhões, nos temas do combustível do futuro. E aí eu estou falando de combustíveis avançados para o ciclo diesel, combustíveis de aviação sustentáveis, que é o que eu mostrei há pouco, e também a parte de hidrogênio para o setor de transportes. E falar em hidrogênio, que é o tema principal aqui desse evento, saiu na semana passada 2 portarias do Ministério de Ciência e Tecnologia, a 6.100 e a 6.101. A primeira institui a Iniciativa Brasileira de Hidrogênio no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a segunda cria aí um sistema brasileiro de laboratórios de hidrogênio, ou seja, ele planta a base para a gente começar a desenvolver pesquisas de hidrogênio na linha do que eu mostrei aqui, né? Para combustível de aviação, para combustível do ciclo diesel e para célula combustível.
E aí, gente, para fechar, como principais produtos que a gente teve até agora do combustível do futuro, foi construída no âmbito desses subcomitês e aprovada no âmbito técnico ainda, né, uma minuta de projeto de lei que traz alguns temas, como a análise de ciclo de vida do poço à roda, né, se traduzindo em metas para o setor automotivo. A ideia aqui é aumentar a competição de rotas tecnológicas e marcos legais para o combustível sustentável de aviação e para a tecnologia de captura de carbono. Esse projeto de lei ainda vai ser aprovado aí por instâncias superiores, por ministro, para depois entrar no Congresso. E os editais de pesquisa que eu mencionei, que já é um resultado direto que a gente tem aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação na linha do combustível do futuro. Então, os dois que eu citei, de subvenção econômica, nos temas do combustível do futuro, e estes dois do hidrogênio, que são portarias do MCTI, que foram publicadas ainda na semana passada. Bom, gente, era isso que eu tinha a apresentar, e só agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho do nosso programa, e fico à disposição. Muito obrigado. Nosso próximo palestrante é o Gustavo Pires da Ponte, que falará sobre as perspectivas para o hidrogênio no PDE 2031. Ele é o superintendente adjunto da empresa de pesquisa energética, EPE. Eu aproveito aqui para cumprimentar a senhora, e também meus colegas do Ministério de Minas e Energia, Fábio e Agnes, e agradecer também o convite da FIEC, e parabenizar não só a FIEC, mas as várias instituições do Ceará que estão envolvidas nessas discussões do hidrogênio, que a gente tem tido reuniões frequentes e são sempre faladas, mencionadas nas reuniões que a gente tem com agentes externos. Isso é uma demonstração do trabalho de vocês, então fica aqui registrado meu parabéns. E aí eu vou compartilhar minha tela para trazer a apresentação, mas já adianto que a Agnes facilitou minha vida e trouxe alguns exemplos dos estudos que a gente tem feito na EPE. Espero que minha tela esteja aparecendo para vocês, né? Mas então hoje eu vou aproveitar e focar no PDE 2031, né? E o interessante é notar que, embora essa discussão sobre hidrogênio ela tenha ganhado muita relevância de 1 ou 2 anos para cá, a gente já mapeou diversas iniciativas mais antigas, de até 20 anos atrás, e aqui nesse slide tem uma série de publicações do MCTI, vários projetos de P&D, já tem uma série de empresas nacionais com expertise no assunto, e mesmo quando a gente olha no planejamento energético, o hidrogênio, como a Agnes falou, já aparecia lá no PNE 2050, que foi publicado em 2018, no capítulo de tecnologias disruptivas. Então, parece que essa disrupção está chegando, né? Está acontecendo já. E, não por acaso, no ano passado a gente publicou o documento com as bases para a consolidação da Estratégia Nacional do Hidrogênio. Em seguida, a gente teve as resoluções que a Agnes comentou do CNPE sobre esse assunto, e tudo isso veio se desdobrando para a construção do PNH2, o Programa Nacional de Hidrogênio, que tem os vários ministérios estruturados em 6 eixos, e um deles é justamente o planejamento energético, que é o que a gente tem um pouquinho mais a contribuir como EPE. E as diretrizes do plano já foram aprovadas no ano passado, e agora teve a aprovação da governança, que a Agnes apresentou, e a gente vai participar, ajudar nesses desdobramentos agora, na definição das próximas ações. Passar mais rápido aqui, aproveitar que a Agnes já falou das várias iniciativas que a gente tem participado e representado o Brasil, e até com uma relevância de que o hidrogênio tem ganhado, ele teve pela primeira vez um capítulo exclusivo no Plano Decenal de Expansão da Energia, o PDE 2031, onde a gente abordou as diferentes rotas de produção, o potencial técnico a partir das diferentes fontes, os possíveis usos e também as oportunidades que se desdobram para o país. E além desse capítulo, o hidrogênio ele também teve uma seção dentro do capítulo da expansão da geração centralizada, que a gente fala ali das oportunidades no setor elétrico. E aqui, em seguida, eu vou mostrar os resultados da estimativa de potencial que a gente trouxe nesse capítulo exclusivo. Vocês vão ver que os números são bem impressionantes, né? Então, deixa eu já fazer uma ressalva, que esse slide, esse gráfico aqui da direita,
que a gente está falando aqui de potencial técnico, ou seja, não estamos aplicando ainda os filtros de viabilidade econômica ou de potencial de mercado. Então, isso tudo ele tende a reduzir um pouquinho os números, mas ainda assim são números bastante significativos. Então, indo a eles, né, como é que a gente fez esse cálculo de potencial de produção de hidrogênio? Nós partimos do inventário de recursos que foi levantado lá no PNE 2050, ou seja, o potencial técnico disponível de cada fonte no país, abateu desses valores os montantes que já estariam, vamos dizer assim, comprometidos com outros usos, como, por exemplo, a geração de energia elétrica, o transporte, enfim. E o que sobrou, a gente considerou que pode ser utilizado para a produção de hidrogênio. Só essa sobra dá mais de 1,8 bilhão de tonelada por ano. Isso é mais do que 14 vezes a demanda mundial de hidrogênio em 2018. E 96% desse potencial vem de fontes renováveis. Então, é a ordem de grandeza do que a gente pode ter no nosso mercado. E aqui a gente tem os números do quanto pode ser produzido a partir de cada fonte, que dão aqueles quase 2 bilhões de toneladas por ano que eu mencionei. E se a gente separa, por exemplo, o potencial da eólica offshore, só ele daria 350 milhões de toneladas por ano. E aí, comparando de novo com as projeções mundiais, isso é mais do que toda a demanda mundial lá em 2050, segundo a Agência Internacional. Ou seja, o Brasil poderia suprir toda a demanda mundial de hidrogênio pelos próximos 30 anos, usando só a eólica offshore, teoricamente. Claro, sem esquecer daquela ressalva que eu comentei, né, de que nem tudo isso vai ser viável técnica e economicamente, mas a ordem de grandeza é essa. E como eu comentei, além desse capítulo dedicado ao hidrogênio, a gente abordou também ele na parte de geração centralizada, no PDE 31, e ele comentando que a eletrólise é um processo eletrointensivo, e com isso, a demanda por hidrogênio verde tende a ter um impacto significativo na demanda por eletricidade nos próximos anos, e, consequentemente, demandar maior expansão da geração renovável. E vários estudos recentes mostram como o Brasil tem o potencial de produzir um dos, se não o hidrogênio verde mais barato do mundo, né? A Bloomberg já falou mais cedo aqui no evento, tem o estudo da McKinsey também. Então, o mercado de hidrogênio ele tende a impulsionar ainda mais os novos projetos de geração renovável, e no caso do Nordeste, o destaque fica para a eólica e solar. Por outro lado, a gente tem o desafio no planejamento de como representar essa demanda de hidrogênio no planejamento energético. Porque o primeiro passo é identificar o quanto de hidrogênio deve vir a ser produzido e, consequentemente, o quanto de energia elétrica mais vai ser necessária, vai ser consumida. A gente tem alguns estudos em andamento, inclusive no âmbito da cooperação com a Alemanha, e estamos refinando esses números constantemente. E a gente tem que falar também no impacto na transmissão, que a gente comentou lá no PDE, porque ele pode ser até positivo, porque embora muito se fale de restrições de conexão e de escoamento da geração, e por mais que os reforços estejam sendo feitos e planejados, sobretudo para o Nordeste, né, a gente teve leilões recentes para novos reforços recentemente, mas é importante lembrar que o impacto como carga ele é bem diferente do impacto como geração na rede, né? E na transmissão ele pode ser até positivo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando a gente divulga as margens de escoamento, capacidade de conexão de novos projetos, aqueles números são válidos para geração, né? Não são tão aplicáveis para a conexão de novos consumidores. E, na verdade, como o Nordeste hoje ele é muito mais um exportador de energia, esse aumento de consumo de energia elétrica localmente, com o uso de eletrolisadores, por exemplo, ele pode ser muito bem-vindo, porque ele vai dar um uso para essa geração e local. E aí sem demandar grandes reforços regionais ou interligações adicionais entre os subsistemas. Então isso pode ser bem positivo, né? E só para dar um exemplo, a gente tem tido uma discussão mais recente sobre constrained off de eólicas, e isso decorre muitas vezes de situações em que a geração eólica é alta e a carga está baixa, principalmente à noite ou em final de semana, né? Então, se a gente tem eletrolisadores ali próximo dessa geração, a gente vai conseguir dar uma destinação para essa energia elétrica
sem grandes reforços. De toda forma, ainda falando em impactos na transmissão, como alguns projetos de produção de hidrogênio eles são bastante grandes, audaciosos, na ordem de dezenas de megawatts ou até gigawatts, é importante também que os desenvolvedores se antecipem, formalizem suas consultas e solicitações de acesso, justamente para que a gente identifique com antecedência os eventuais reforços que venham a ser necessários para a conexão desses projetos na rede. E aí, nessa sessão de hidrogênio ainda na geração centralizada, a gente discutiu também sobre o possível uso do hidrogênio na oferta da geração centralizada, ou seja, a gente pode usar o hidrogênio como a função de armazenar energia para maior aproveitamento das renováveis não controláveis, por exemplo, e aí quando a geração está alta, a gente destina parte da geração para a produção de hidrogênio, armazena e usa isso para gerar energia elétrica novamente quando tiver menos vento ou menos sol, né? E isso contribui para dar mais flexibilidade para o sistema elétrico. Então isso é mais uma opção que a gente vai ter para o sistema que tende a demandar mais flexibilidade e capacidade no futuro, como a gente vem apontando nos últimos PDEs. Mas lembrando que a gente também tem outras soluções tecnológicas que podem prover esse serviço. Então o hidrogênio chega como mais uma opção no nosso cardápio de expansão. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o PID de Furnas, lá na hidrelétrica de Tumiara, que está avaliando, entre outras coisas, justamente esse uso como armazenamento. Tem também o projeto piloto da EDP, no Porto do Pecém, que vai avaliar, entre outros, também a coqueima do hidrogênio com carvão. E nesse exemplo, o Japão tem alguns resultados bem interessantes, mostrando como essa coqueima com carvão ou com gás natural, seja de hidrogênio ou de amônia diretamente, pode ser interessante para reduzir a emissão de CO2. Eles estão aumentando gradativamente, né, o percentual de hidrogênio e de amônia, mas já identificaram alguns desafios ali, porque quanto mais você adiciona, você tende a aumentar a emissão de NOx por causa da temperatura de chama do hidrogênio. Então, mais um desafio que está sendo estudado mundo afora. E aí, lá para esse tipo de uso, a gente comentou no PDE que, no Brasil, pelo menos, usar hidrogênio ou amônia para a geração de energia elétrica tende a não ser tão competitivo, né? Porque, mesmo que a gente considere as projeções mais otimistas de redução de custo de hidrogênio, chegar, por exemplo, $1,2 por quilograma, isso equivale, vamos dizer, a $10,6 por milhão de BTU, que era bem mais do que o gás natural estava naquela época que a gente estava estudando o PDE. Claro que ainda não tinha os efeitos da guerra na Ucrânia, mas mesmo hoje que o preço subiu, os números ficaram mais próximos, né, o que mostra esses gráficos aqui embaixo, mas ainda assim o gás natural tende a ser mais competitivo nesse tipo de aplicação. Mas essa análise ela só reforça aquela conclusão da vocação do hidrogênio, o hidrogênio de baixo carbono, para os setores de difícil descarbonização, que não é tanto o nosso caso no setor de energia elétrica, que a gente pode gerar energia elétrica diretamente das fontes renováveis, queimando essa etapa adicional de transformação, né? E aí, um outro ponto que a gente chama a atenção no plano é para as possíveis sinergias do hidrogênio com as eólicas offshore, porque eu comentei anteriormente do grande potencial que a gente tem, né, de produção de hidrogênio a partir dessa fonte, e isso conversa com o roadmap que nós publicamos em 2020, em que a gente mostra ali um potencial de quase 700 gigawatts de geração a partir de eólica offshore, com destaque para o Nordeste, e isso também lá no documento da Consolidação para a Estratégia Nacional, a gente fala que como a redução de custos da eólica offshore pode vir a contribuir para a redução de custos do hidrogênio verde também. E aí, sobre custos, a gente fala, também tem uma série de outros documentos além do PDE, comparando as opções, né? E mostrando também que a eólica offshore ainda parece não ser tão competitiva, mas a gente está trabalhando para o arcabouço legal, já tivemos um decreto, estamos construindo uma portaria junto com o Ministério, para ter a regulamentação dessa fonte, para que os projetos se desenvolvam e os custos caiam, né? Mas é interessante notar que a gente teve um leilão no Reino Unido recentemente, no começo de julho, e pela primeira vez a offshore foi mais barata do que a onshore e do que a solar lá. Então, talvez essa experiência ainda demore um pouquinho para acontecer aqui, porque a nossa eólica, onshore e solar são muito competitivas, mas mostra o potencial de redução de custos, né? Senhor Gustavo, 2 minutos, por favor.
Pode deixar, muito obrigado. E, naturalmente, a gente não está olhando só para o hidrogênio verde. A Agnes focou muito bem na questão da neutralidade tecnológica, e a gente, no PNH2, trata de hidrogênio de baixo carbono. E isso inclui outras cores e rotas, e para cada uma delas a gente tem outros estudos também, como hidrogênio cinza, azul e turquesa, até pela nossa boa disponibilidade de gás natural. E isso reforça aqui o papel das cooperações internacionais, porque parte desses estudos aqui foi feito em parceria com o Reino Unido. E, para concluir, um dos nossos principais recados lá do PNE 2050, que a gente falou no início, é que o Brasil ele tem o bom desafio de gerenciar a abundância de recursos energéticos disponíveis, e isso se traduz também em uma alta disponibilidade de recursos para a produção de hidrogênio, e é a partir das diferentes fontes e rotas tecnológicas. Essa é uma das razões pela qual o PNH2 ele foca não só em hidrogênio verde, mas hidrogênio de baixo carbono, o que inclui o verde, mas outras também, né? E outra mensagem nesse sentido é que não basta ser verde na origem. As emissões no transporte também têm que ser avaliadas, sobretudo quando a gente está falando de exportação para a Europa, e certamente esse tema já foi debatido hoje aqui, vai continuar sendo debatido nesse evento. E só para reforçar, quando a gente fala nos impactos no setor elétrico, os desafios de conexão dos eletrolisadores eles são diferentes daqueles desafios de conexão de projetos de geração, e na verdade eles podem até ser benéficos para a operação do sistema, para absorver geração renovável na região, sem demandar grandes reforços, mas isso também conversa com o desafio da certificação, que está sendo muito debatida também, e recentemente a União Europeia lançou uma proposta de diretrizes que era até bastante restritiva, a gente deu nossas contribuições também, porque, mais uma vez, para focar não só no verde, mas no hidrogênio de baixo carbono, porque o Brasil tem potencial nas diferentes rotas e elas podem contribuir para a descarbonização como um todo também. E lembrando, como eu comentei, das sinergias com a eólica offshore, o grande potencial que nós temos, o arcabouço legal que está sendo construído, já temos o decreto, e isso abre possibilidades para mais modelos de negócio, né? Por outro lado, a gente sabe que o custo da eletricidade pesa bastante, cerca de 70%, no custo de produção de hidrogênio. No caso do verde, então, ter fontes competitivas é importante para buscar essa competitividade. Em todo caso, seja com eletricidade offshore ou de outras renováveis, o potencial de produção no Brasil é enorme, como a gente mostrou no PDE 31, supera em muito as projeções de demanda mundial, e para que a gente possa tirar proveito desse potencial e desenvolver o mercado, é que o PNH2 ele se mostra tão importante, e aí com isso eu espero em breve encontrar os vários participantes aqui nas discussões das câmaras temáticas que a Agnes mencionou. Com isso, encerro por aqui e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho, temos aqui a coordenação já me deu aqui um tempo muito curto. Fica evidente que pela quantidade de informações que vocês têm, realmente 15 minutos passam voando. Mas, de qualquer forma, estamos indo aqui para as considerações finais. Chegaram aqui duas perguntas para a Agnes e um pequeno comentário aqui do Fábio Coral Fonseca, do IPEM. Ele está comentando que o projeto da Nissan, da SOF, a etanol, não é com a Unicamp, mas com o IPEM. Então, isso assim, é só um comentário que ele fez aqui para ter o reconhecimento do trabalho. Para a Agnes, a pergunta veio assim, em termos gerais, qual seria o maior gargalo, o que mais você destacaria quanto aos sistemas regulatórios no âmbito tecnológico do Brasil? E a outra pergunta também para a Agnes é como superar a barreira de viabilidade econômica para a matriz de transporte urbano, posto as sinalizações de foco aqui trazidas nesse seminário no mundo, são para a indústria e apenas transporte de carga e aviação. Essas duas perguntas são dirigidas à Agnes e depois eu pediria ao Gustavo e ao Fábio que fizessem suas considerações finais, assim, rapidinho aqui, para não brigarem comigo. Obrigada pelas perguntas. Bem, vou começar pela segunda, né, sobre a questão de transporte. Eu acho que um desafio é logístico, assim, em termos
do nosso desafio de criar um mercado e uma indústria de hidrogênio para o Brasil. E por isso que a gente coloca naquele eixo, né, de mercado, o Ministério da Economia como coordenador, porque, por exemplo, o Ministério da Economia tem a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, e eles têm feito um trabalho muito bom de harmonizar os planejamentos de infraestrutura dos vários ministérios. Então, entra, claro, lá a parte de transporte, né, do Ministério da Infraestrutura, mas, por exemplo, a parte também de mobilidade urbana, por exemplo, na parte do Ministério que lida mais com cidades. Então, acho que a gente tem um desafio, sim, que não se restringe ao hidrogênio, né? Assim, no fundo, de melhorar a forma de transporte de carga, né, ao longo do país, mas a nossa ideia é justamente construir isso já de partida, conjuntamente, né, com os ministérios que são responsáveis por essa agenda, que a priori não estavam trabalhando na agenda do hidrogênio. Agora, outra pergunta sobre gargalos, né, na parte regulatória com inovação, né, pelo que eu entendi da pergunta, achei muito positivo, acho que uma lei que foi aprovada no final de 2020, início de 2021, que tem a ver com aquilo que o Gustavo trouxe, que resulta em não podermos mais contingenciar os fundos dos recursos administrados, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenados, o CT Energ, CT Petróleo, eu acho que um de mineração, que no fundo tem destinado muitos recursos para a inovação, e por meio de chamadas públicas. Então o Gustavo também falou sobre isso, mas no paralelo, desde 2019, a gente tem feito um trabalho aqui no Ministério de Minas e Energia com o Ministério de Ciência e Tecnologia de organização da nossa governança de proposição de políticas públicas em inovação para o setor de energia e de mineração. Então, a gente tem, né, de fato, trabalhado desde 2019 mais próximo do Ministério de Ciência e Tecnologia, no sentido de que a gente se apoia mutuamente em nossas pautas, e acho que isso tem evoluído positivamente, né? Eu acho que todas essas prioridades, por exemplo, nesses grupos coordenados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, estão alinhados com as nossas políticas, e o pessoal aqui do Ministério tem participado bastante. Agora, falando mais genericamente, né, sobre gargalos em regulação, eu ainda tenho dúvidas assim, sobre onde estão, né? Eu acho que a gente está procurando o amadurecimento dos projetos já anunciados para a identificação sobre onde há realmente alguma regra que falta. Onde é que um agente não consegue se enquadrar nas regras existentes? Isso ainda não está claro, e por isso que a gente tem feito, né, esse trabalho muito próximo com os governos dos estados que têm anunciado os grandes projetos, e a gente sabe, né, que ainda está na fase de muitos memorandos de entendimento, mas, no fundo, tem acompanhado de perto a evolução das discussões, para poder contribuir, né, naquilo que a gente puder para efeitos do governo federal. Então, acho que é isso, mas minha percepção, como eu disse, é que o próprio programa é para ser uma agenda viva, né? A gente hoje tem menos clareza, mas com até o desenvolvimento da indústria nessas regiões onde estão sendo anunciados os portos, a gente vai identificar em breve possíveis lacunas na parte de capacitação, e com isso a gente pode responder por meio do MEC. E da mesma forma a parte de regulação e outras coisas, como o Gustavo mencionou, que aí eu acho assim que não é um gargalo de regulação, mas é uma regulação ou regras que a gente tem que criar em nível nacional e internacional que tem a ver com certificação. Então, se isso não existia, a gente tem que criar, isso vai ser muito importante para possibilitar o comércio internacional, né, do hidrogênio ou de amônia, metanol, como a gente tem visto, né, nos anúncios dos leilões, por exemplo, na Alemanha. Então, é isso, queria agradecer muito, então, pela oportunidade de estar aqui, estamos abertos, acho que a gente entra nessa nova fase, né, de começar a organizar os trabalhos nas câmaras temáticas mais específicos, né, por temas, então, e aí ficamos aqui à disposição para contar, né, com os inputs que vierem de todos vocês que têm trabalhado fortemente sobre essa agenda. Muito obrigada. Então, por favor, Gustavo, suas considerações finais. Obrigado, secretária Rosiane. Bom, primeiramente, só agradecer e parabenizar pela iniciativa desse evento. Eu consegui assistir uma parte de manhã e foi muito bom ver vários rostos conhecidos, pessoas que a gente tem tido reuniões nos últimos tempos, e é interessante notar esse círculo social se formando em prol de um mercado tão promissor, né?
E nós, na EPE, seguimos à disposição e continuamos trabalhando nos vários estudos para dar o suporte para a formulação da política energética, que isso inclui o hidrogênio. Então, estamos à disposição, agradeço mais uma vez e parabenizo a todos pelas ótimas apresentações que eu tenho visto aqui. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Bom, pessoal, eu acho, mestre Jurandir, que eu consegui cumprir o tempo, porque o relógio aqui é toda hora apitando. Agradeço a presença de todos e dizer que nós estamos muito confiantes realmente de que a gente está fazendo, vamos dizer, história aqui no Ceará para fazer a transformação. Todos vocês, é muita gente envolvida nesse projeto. Contamos também com o apoio desde o início do Ministério de Minas e Energias, tem apoiado o Ministério do Meio Ambiente, e isso não pode não dar certo, tem que dar certo. Quando a EDP esteve aqui para anunciar a planta piloto, a primeira a produzir hidrogênio verde na América Latina, ainda este ano, ainda que seja um projeto piloto, no folheto que eles nos trouxeram, tinha lá que o Ceará era a casa do hidrogênio verde. E eles nos permitiram usar isso aí, então é isso aí. O Ceará é a casa do hidrogênio verde. Agradeço a todos que têm participado, muita gente tem somado com seu conhecimento, com suas competências técnicas. Doutor Jurandir, como vocês todos conhecem, sabe, que assim, no primeiro momento que ele trouxe essa ideia para a gente abraçou. O secretário Maia, da mesma forma, como já foi dito aqui, abraçou a causa, o governador, porque um projeto dessa monta não vai adiante se a gente não tiver realmente um alinhamento. O pessoal do Porto Roterdã tiveram aqui hoje de manhã, ontem tiveram lá na secretaria, e uma das coisas que eles comentam é exatamente isso, o alinhamento, essa sinergia que existe no estado do Ceará. E o que eu disse para eles, né, a gente tem um entendimento que é a oportunidade que nós temos realmente de fazer a transformação da economia do Ceará. Então, boa tarde a todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosiane Medeiros, por sua condução ao nosso painel. E nós vamos agora a uma parada para o coffee break.